Bom dia, esse é o programa Saúde Bucal e hoje estamos aqui no Espaço Oral para conversar com o Dr. Sérgio Pereira. Vamos lá? Seja bem-vindo, Dr. Juan. Muito obrigado, doutor. Vamos sentar um pouquinho para a gente bater um papo? Vamos lá. Fica à vontade. Bom dia. O programa Saúde Bucal está começando mais um sábado e hoje nós temos a ilustre presença de um dentista que também é muito amigo nosso, amigo particular, Dr. Sérgio Pereira. Dr. Sérgio, o programa Saúde Bucal se sente muito alegre em ter você aqui conosco e eu espero que você se sinta à vontade para a gente ter uma conversa sobre um assunto que você domina muito bem. Bom dia, né? Eu que agradeço, né? Eu que me sinto muito honrado em participar desse programa e aproveitar a presença de vocês, quero parabenizá-los desse programa estar fazendo parte hoje de um cotidiano nos lares da cidade, né? Levando as informações àquelas pessoas que até então não tinham e o pessoal da rua, de casa, através de e-mail, telefone, poder sanar suas dúvidas e estamos aqui para tirar a dúvida da população. Doutor Sérgio, hoje o nosso tema é cárie dentária, um tema muito popular, tanto no meio dos dentistas como no meio da população. A primeira pergunta que eu faço para você, o que é cárie dentária? Bom, primeiro eu tenho que enfatizar que, ao contrário do que muita gente pensa, a cárie dentária não é um bichinho, certo? A cárie dentária é uma doença provocada por um bichinho, uma bactéria, né, que se alimenta de restos alimentares, que fica na cavidade bucal. Como consequência das pessoas, depois de uma refeição ou de algum lanche no meio do dia, não higienizar a boca, não passar um fio dental, fica restos alimentares. Aí essa bactéria que se chama Streptococcus mutans, que é o bichinho que provoca a doença cárie, se alimenta. E ele, como todo ser vivo, tem um processo metabólico, resultados desse processo metabólico, que é ácido, que provoca o efeito chamado de desmineralização do esmalte, certo? Aí começa esse processo de desmineralização, que muitas vezes é impedido pela própria saliva, por conter também o fluo na saliva. A saliva também tem a função de regular a acidez da boca, neutralizando esses ácidos. Aí é interrompido o processo de deteriorização do dente causado pelo esse metabolismo ácido da cárie. Só que muitas pessoas deixam para amanhã, deixam para depois de amanhã, para fazer a higienização. E essa acidez vai aumentando até chegar num ponto que a saliva não consegue mais bloquear essa acidez. Aí começa o processo da doença cárie. Muito interessante. Doutor Sérgio, então podemos falar que para a doença cárie se instalar, necessita de alguns fatores, como a dieta, rica em açúcares, né, carboidratos, a frequência de ingestão também é muito importante, e a frequência de escovação, que às vezes é precária. É isso? Sim. A doença cárie ela é caracterizada como sendo uma doença multifatorial, certo? O que é multifatorial para os nossos? Multifatorial, tem muitos fatores, não depende apenas de uma coisa para ter a cárie, tem que ter vários elementos. Por exemplo, primeiro, tem que ter o dente tem que estar no espaço bucal, se ele não tiver nascido ainda, não tem como ter a cárie. Tem que ter a bactéria, o dente sem a bactéria não provoca cárie. E tem um fator também, tempo. O fator tempo, porque a cárie, por incrível que pareça, apesar de 70% da população brasileira ter a cárie, não é uma doença fácil de se pegar, não é uma doença fácil de se instalar, porque ela precisa de tempo na cavidade bucal, o dente e a ação da bactéria. Se você fizer todo dia, depois das refeições, a higienização, a bactéria não vai ter esse tempo, o flúor, com a ajuda da saliva, vai regularizar essa acidez e não vai ter cárie. Doutor Sérgio, creio que é uma dúvida que várias pessoas têm. Todo dente cariado dói? Não necessariamente. Porque o dente possui 3 camadas, que é a camada mais dura, que é o de esmalte, a camada visível, né? A camada que
você sorri e mostra o esmalte. A parte mais interior, menos densa, menos dura, que é a dentina, e dentro que a gente chama de a parte vital do dente, que é a polpa, que lá tem os nervos, tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Então, até a bactéria conseguir chegar próximo à polpa para provocar dor, é todo um processo. É todo um processo, entendeu? Não é da noite para o dia, não. Sérgio, quais os dentes que são mais afetados pela cárie? Geralmente são os molares, os mais posteriores, porque esses molares eles configuram uma anatomia que eles possuem fóssulas e fissuras, que são rachaduras, como impressão digital do dedo da gente, só que bem mais profundo, e ali armazena comida. Na hora da higienização, da escovação, é mais difícil de remover, e ali a bactéria, ela aproveita para agir naqueles locais ali, que vai ter o alimento dela, né? Doutor, então, vale ressaltar para o nosso telespectador que não apenas esses dentes que ficam lá atrás que vão ter cárie. Com certeza. Todos os dentes são suscetíveis. Exatamente, a ter essa doença. Doutor Sérgio, e depois que a cárie está instalada no dente, quais são as formas de tratamento? Vai depender muito do nível da cárie, certo? A cárie ela possui alguns níveis, alguns sinais. Primeiro sinal de cárie, desmineralização. Como que a gente identifica? Manchas brancas no dente. Começa com manchas brancas. Muita gente pensa, está começando uma mancha branca, não é cárie, meu dente está ficando branco. Não é assim, se está ficando branco, você não tinha aquela mancha branca, é um forte indício de ser cárie. Nesse estágio, pode ser tratado apenas com aplicação de flúor. Escovação, fluorterapia, via consultório ou domiciliar. Isso aquela mancha não vai regredir. Depois ela vai passar por uma cor mais amarronzada. Ela vai ficando branca, depois ela vai ficando amarronzada. Já é mais crítico. O flúor ainda resolve? Resolve. Mas quando começa a penetração da bactéria no interior do dente, pode ser feito ainda um selamento com material que a gente chama de selante, que é composto também por flúor. E quando a pessoa não cuida, deixa ainda, vê aquela cariezinha, olha no espelho, vê a cárie, mas ainda não trata porque o dente não está doendo ainda, aí vai ter um desgaste dentário, pode passar por um processo de curativo e, quem sabe, até perder a vitalidade desse dente, se precisa tratar o canal. Ou seja, quanto mais demorar o tratamento de reparo dessa cárie, mais vai dar prejuízo tanto financeiro para o indivíduo, como estrutural para o elemento dentário, né? Doutor Sérgio, vale ressaltar também que pode levar à perda do elemento dentário também. Exatamente, é todo um processo. Eu costumo dizer que um dente é muito barato de se cuidar. É muito barato de se cuidar. Porque com escova de dente, que geralmente no máximo você usa 3 meses, e se for usar um tubo de pasta de dente, de creme dental, por uma só pessoa, vamos dizer que a gente use isso em 3 meses. Usando corretamente, nunca vai ter, nunca vai precisar passar por um procedimento de reparo do elemento dentário. Se adquiriu a cárie, tem um procedimento que financeiramente é bem acessível para a população, de alta ou de baixa renda, isso não importa, só que as pessoas têm a cultura de só procurar o profissional quando está sentindo a dor. Só que quanto mais invasivo está essa doença cárie, a bactéria, quanto mais invasiva está a bactéria no elemento dentário, maior vai ser os custos com curativo, com restaurações, até com canal e até com a perda do elemento. Que depois que ele, quando sentir falta daquele elemento dentário, vai ter que recorrer a próteses e vai ter que recorrer ao implante dentário, que é muito mais caro. Ou seja, voltando todo esse processo, é muito mais barato cuidar do dente direitinho, escovar. Estamos encerrando esse bloco e no próximo bloco vamos conversar sobre formas de prevenção da cárie dentária. Não saia daí. O programa Saúde Bucal volta já. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo,
que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia bucal. Voltamos com o programa Saúde Bucal e primeiramente queremos agradecer os nossos colaboradores, os nossos apoiadores, Dr. Gustavo Dias, da Clínica Radiologia Bucal, doutora Ila Bezerra e a Sensix Soluções em Drone. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela cordialidade. E, doutor Sérgio, começando esse bloco, temos uma pergunta de um internauta que mandou via e-mail. Ele queria saber o que tem a ver a placa bacteriana com a cárie. Boa pergunta. A placa bacteriana com a doença cárie tem uma relação muito próximas uma da outra. O que vai separar, o que vai diferenciar o desenvolvimento das doenças provocadas por uma e por outra é justamente o fluxo salivar. Porque a saliva, ela, além de controlar o pH do meio, ela é formada também por minerais, cálcio, fosfato, que mineralizam, ou seja, endurecem aquela plaquinha dentária, que é nada mais do que aquela massinha, uma massinha branca, que fica geralmente na parte posterior dos dentes, também até nas partes inferiores, que muitas vezes não é removida corretamente com a escovação. Muitas vezes o paciente nem escova. E se o paciente tem um fluxo salivar bom, produz muita saliva, vai controlar o pH, a acidez, não vai dar cárie, vai ser mais difícil de dar cárie, porém, essa massinha branca que até então está mole, ela vai mineralizar, ela vai endurecer e formar o tártaro, né? Que a gente conhece como cálculo. Esse cálculo ele é repleto de bactérias que vai agredir a gengiva, vai agredir o osso, automaticamente esse paciente vai perder osso e consequentemente vai perder o dente, num período crônico, certo? Se o paciente tiver uma salivação precária, não vai controlar essa acidez da boca e vai ocasionar a cárie. Vai aumentar o metabolismo da cárie, do Streptococcus mutans, né, a bactéria que promove a cárie, e vai ter cárie. Então, o que é que eu sempre digo? Que o excesso da saliva produz o tártaro, a falta da saliva produz a cárie. Essa é a relação, que ambas são formadas por bactérias. Mas sempre deixando muito claro, doutor Sérgio, que essa placa bacteriana, mesmo às vezes sendo de bactérias relativamente boas para o organismo, deve ser sempre eliminada na escovação frequentemente, né? Exatamente. Como o ditado já diz, tudo em excesso é prejudicial. Bactéria na boca todo mundo tem. Bactérias da cárie todo mundo tem. Eu posso fazer higienização dentária de hora em hora. Eu sempre vou ter a bactéria. Bactérias de doenças periodontais, eu sempre vou ter. Agora, se isso não for controlada com a higienização, com o fio dental, vai prevalecer mais e mais e depois vai ficar difícil a remediação dessa causa. Sérgio, creio eu que é um assunto bastante relevante no meio da nossa população, o fato das crianças e a cárie dentária, né? Porque as crianças normalmente são as que mais apresentam essa doença, às vezes pelo fato da dieta muito rica em açúcar, muito rica em doces, etc. E às vezes a criança tem um pouco de preguiça de escovar o dente à noite. Então, o porquê que tem que ter essa preocupação nas crianças, até mesmo em dentes de leite? Exatamente, dentes de leite. Por que o dente de leite é mais fácil de ser agredido pela cárie? O dente de leite, a camada de esmalte dele é bem mais fina. Ou seja, se é bem mais fina, é mais fácil da bactéria furar, chegar na dentina. A dentina é um material mais frágil, né? Que ali a bactéria se prolifera mais rapidamente. O problema dos doces é o que a gente já falou no bloco passado.
Criança tem o direito de comer doce, criança tem todo o direito de comer chocolate, tem direito de mastigar um chiclete, de comer um pirulito, tem todo o direito. Agora, o pai e a mãe têm que ter autoridade sobre o filho e responsabilidade para fazer a correta higienização. Porque, como foi falado no primeiro bloco, a bactéria ela precisa de tempo para instalar a doença cárie. Se você não dá tempo para a bactéria, pode deixar a criança comer o tanto de doce que ela quiser, sendo que no final faça a correta higienização. Doutor Sérgio, nós recebemos uma pergunta pela internet de uma telespectadora que pergunta se toda mancha é cárie. Não, nem toda mancha é cárie. A cárie, ela se inicia com mancha branca, só que existem problemas de desenvolvimento dentário, né, na fase ainda de desenvolvimento dentário da criança, até intrauterina ainda, porque é importante enfatizar que a criança ainda está dentro da barriga da mãe, só que já tem dente desenvolvendo na boca da criança, certo? Não está exposto na boca ainda, mas dentro dos maxilares já tem germes dentários. Por problemas na gravidez, fumo, álcool, acidente e outros fatores, pode vir prejudicar no desenvolvimento da criança e afetar os dentes da criança. É uma doença chamada de amelogênese imperfeita, que é imperfeição do esmalte dentário. Temos também a fluorose, né, doutor Sérgio? Fluorose, exatamente. Fluorose, geralmente, ela acontece mais na dentição permanente, porque a criança tem umas pastazinhas saborosas, creme dental saboroso, com alto teor de flúor. E as crianças ingerem muito na hora da escovação. Então, nessa ingestão do flúor pela criança, ocorre uma intoxicação crônica, né? Que os dentes permanentes vão vir manchados, certo? Vão vir manchados. Aí é identificado por meio clínico, através do profissional, que é fluorose, amelogênese imperfeita, cárie. Tudo isso existem técnicas para ser identificada, a diferença também de cada um. Temos manchas por tetraciclina também, doutor? Por antibióticos. Vários outros. Exatamente. Então, doutor Sérgio, fica a mensagem que se surgir alguma mancha, alguma modificação nos dentes das pessoas, dos filhos, ou de qualquer parente ou amigo, que venha ao consultório odontológico para que um profissional possa diagnosticar o que é aquela mancha. Né? Exatamente. Na primeira suspeita, na primeira manifestação estranha que você perceber na sua boca ou na boca do seu filho, procure um profissional imediatamente. Porque pode ser o início de uma cárie ou pode ser alguma coisa mais grave ou menos grave. Só quem vai diagnosticar isso é o profissional. Está gostando do assunto? Quer mais informações sobre tratamento e prevenção da doença cárie? Não saia daí. O programa Saúde Bucal volta já. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal. Voltamos com o programa Saúde Bucal, o programa que tem como objetivo levar até você aí em casa saúde e qualidade de vida. Nesse bloco queríamos mandar um abraço especial para a Clínica Radiologia Bucal e toda a sua equipe, especial na pessoa do Dr. Gustavo Dias e também do Dr. Fernando Brandão. Dr. Gustavo Dias, junto com sua equipe, sempre nos atende muito bem, está realizando um trabalho sensacional na cidade, tanto na área radiológica como também na parte filantrópica, ajudando às vezes até algumas pessoas. Doutor Gustavo, continue assim, parabéns pelo seu trabalho e é isso aí. Aproveitando a deixa, queria mandar um abraço para todos os jovens da Paróquia São Francisco que crismaram agora no último final de semana, sábado, dia 19, viu? Jovens crismados, agora vocês são membros efetivos da igreja e não deixem essa oportunidade passar, que Deus abençoe todos vocês.
Muito importante, Sérgio, sempre estar levando a mensagem de Deus para todos. Com certeza. Doutor Sérgio, no último bloco nós conversamos sobre a cárie em crianças, que é um assunto muito relevante, mas nós não podemos deixar de falar também a respeito dos idosos, porque existe um certo mito de que quando a pessoa passa a ficar idoso, ela não precisa mais se preocupar com os dentes. E nós, dentistas, sabemos muito bem que isso não existe. A atenção com os dentes tem que ser igual para todas as idades. Doutor Sérgio, nós conhecemos uma doença, uma alteração na cavidade oral chamada xerostomia, que é a diminuição ou ausência de saliva. Você ressaltou muito durante o programa a importância da saliva para até o controle do pH e, consequentemente, o controle da doença cárie. Qual que é a importância dessa saliva nos idosos e como que essa xerostomia altera também, não só em relação à doença cárie, mas no meio da cavidade bucal deles? Bom, já se foi falado aqui que a saliva controla o pH, automaticamente controla a doença cárie. Fisiologicamente, quando o ser humano começa a chegar numa idade mais avançada, vai começando a ocorrer falhas em vários setores do nosso organismo, inclusive o que é referente à saliva. Praticamente 90% dos idosos sofrem dessa xerostomia, que é a ausência ou grande diminuição da produção da saliva. Além de prejudicar na cárie, vai prejudicar também na retenção das próteses. Por quê? O que prende a prótese, principalmente a prótese total, na boca do paciente ou na boca prótese total, doutor, é a famosa dentadura. Isso, a famosa dentadura, né? O que prende a prótese na boca do paciente é justamente a saliva, porque a maioria dos líquidos, principalmente a água, possui uma força chamada de força de tensão superficial. Vale lembrar que a água em si, ela não é feita de grãos, ela é feita de moléculas, que existem ligações químicas. Essas ligações químicas que promovem essa força de tensão superficial. Na saliva não é diferente. Até melhor, é bem mais intensa essa força de tensão superficial, porque a saliva ela é bem mais densa do que a água comum. Essa força superficial entre a prótese e a mucosa da boca promove essa força, é como se fosse um vácuo, certo? É como se fosse um vácuo. Essa força que prende a prótese total, a dentadura, na boca do idoso. Na falta dessa saliva, o que é que vai acontecer? Falta de retenção da prótese, falta de lubrificação entre a prótese e a mucosa. Lubrificação também é um dos fatores mais importantes que a saliva possui. Como existe essa falta de lubrificação, existe que a prótese começa a criar calo, começa a ferir a boca do paciente. Mas isso também não é o problema, mas no dia de hoje. Existe no mercado as chamadas salivas artificiais, justamente pensando nessa parte da população que sofre de xerostomia no uso da prótese. É só colocar saliva artificial que vai ter uma retenção bacana. Doutor Sérgio, durante a nossa conversa, nós conversamos bastante sobre prevenção, sobre escovação, sobre higiene oral. Eu vejo que aqui no seu consultório você tem alguns modelos, né, de arcado, tem alguns dentes. E eu queria que você exemplificasse para nós o que você falou a respeito de escovação, a respeito de cárie. Queria que você exemplificasse para nós com o seu manequim. Agora vamos falar de escovação. Qual o método correto de se fazer uma escovação? Primeiro, para higienizar a região anterior dos dentes, ou seja, essa parte da frente dos dentes, né, a gente faz movimentos circulares, como se você estivesse fazendo um polimento nos dentes, certo? Que nesse movimento elimina tanto a placa dentária, a placa bacteriana da região anterior, como também de dentro da gengiva.
A parte mais posterior é chamada de movimento de trenzinho. Você faz movimentos para frente e para trás, de um lado do outro, em cima e embaixo. Sem esquecer também de higienizar atrás dos dentes, ó, com esse movimento aqui, como se estivesse varrendo a parte de trás dos dentes, tanto em cima como embaixo. Lembrando também que essa região inferior aqui, a parte de trás dos dentes inferiores, se acumula muito cálculo, porque a saliva acumulada no assoalho da boca vai promover mais o endurecimento dessa placa, dessa massa branca, né? Por isso que essa região aqui tem que ser higienizada muito bem. Por fim, né, é muito importante fazer esse movimento também na língua, porque a maior parte das bactérias está na língua, também para evitar mau hálito, fica resto de alimento, apodrece, e é muito importante tirar esse alimento da língua, certo? Higienizando língua e bochechas, dificilmente você vai ter uma cárie. Doutor Sérgio, hoje no nosso programa nós conversamos sobre o que é a cárie dental, conversamos sobre a relação da placa bacteriana com a cárie, falamos sobre crianças, falamos sobre idoso, mostramos para o nosso telespectador formas de higienização. Eu queria que você desse suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Sempre a prevenção é o melhor remédio. Aos adultos, qual o conselho que eu dou? Fez uma refeição, fez um lanche, anda com a escova na bolsa, dentro do carro, um tubinho de fio dental, pede o banheiro do estabelecimento, faz a higienizaçãozinha. Criança tem direito de comer doce, tudo moderado, certo? O pai, não é bom o pai privar a criança de comer doce, lógico que não vai dar demais, tem que comer verduras, tem que comer arroz, feijão, carne e ovo, para o seu desenvolvimento. Não vai criar a criança num ambiente apenas de doce, porque depois vem diabetes, vem colesterol, vem obesidade. Mas terminou, teve um lanchezinho ali, tomou um sorvete, comeu um chocolate, faça higienização. Almoçou, jantou, lanchou no colégio, faça higienização. Prevenção é o melhor remédio. É isso aí. Primeiramente, doutor Sérgio, nós queríamos agradecer a sua presença aqui no nosso programa, para essa conversa que foi muito, muito boa e ao mesmo tempo descontraída, informativa, e espero que os nossos telespectadores tenham assimilado muito bem as nossas informações, e queria deixar o convite aberto para que você volte outras vezes, para que juntos possamos desenvolver esse trabalho, que é de levar informação para quem precisa. Eu que agradeço, né, fazer parte desse programa, né, no dia de hoje. E a porta do consultório está aberta para vocês, certo? Para vocês e para vocês aí de casa também. O programa Saúde Bucal está encerrando. Primeiramente queremos agradecer a Deus, o Criador Supremo, e depois a vocês aí de casa pela audiência, pela atenção. E esperamos vocês aí de casa para o próximo sábado na TV CRC, afiliada Rede Bandeirantes, Canal 4, às 11h30 da manhã. Aguardamos vocês. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal.